Boa noite a todos. Vamos aguardando mais uns momentinhos para que mais pessoas possam se fazer presentes. Sejam todos bem-vindos. Hoje, contrariamente ao que nós comumente fazemos nas nossas lives lá no YouTube, eu não vou ficar aqui falando nome por nome de todos, ok? Hoje é um dia muito especial para todos nós. Estamos muito felizes por esta oportunidade. Saudade das lives por aqui, é verdade. É tão diferente de fazer as lives pelo YouTube, não é, amor? Kátia. Sejam todos bem-vindos, queridos. Como nós sempre fazemos, não é? Vamos aguardar mais alguns instantes para que todos possam se fazer presentes. São 20 horas agora ainda, não é? Então vamos aguardando mais um pouquinho. Quando der 20 horas e 2 minutos, nós podemos fazer então a nossa prece. E então chamamos o nosso querido Renato Prieto para ele estar aqui conosco. Todos sejam todos muito bem-vindos. Que bom! Hoje, começando mais tarde, não é? Nossas lives sempre são às 19. Hoje começamos aqui nossa live no YouTube, né? E hoje começamos aqui a nossa live pelo Instagram. Eu acho que desde dezembro ou janeiro que não fazíamos live aqui pelo Instagram. Perfeito. Nosso querido Renato Prieto já entrou. Vamos aguardar mais alguns segundos, queridos, até dar 20 horas e 2 minutos. 20 horas e 2 minutos. Geralmente não é assim que nós fazemos, sempre damos 3 minutinhos para que todas as pessoas se façam presentes. Queridos, bem-vindo a todos. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E como nós sempre fazemos, vamos realizar a nossa prece, porque como nós sempre dizemos, o trabalho não é nosso, o trabalho é do Cristo. Convido então todos, queridos, que neste momento fechem os seus olhos, rogando nesse amparo a proteção do mais alto. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em uma noite tão especial, com nosso irmão de caminhada, Renato Prieto, que interpretou André Luiz, Senhor, no filme Nosso Lar e agora no filme Nosso Lar 2. Abençoa, Senhor, esta grande família espiritual aqui reunida. Damos as boas-vindas a todos os irmãos vivos deste lado da vida e vivos do outro lado da vida. Peço o teu amparo, Senhor, para que eu possa aqui ser um instrumento fiel ao que os bons amigos espirituais têm a dizer e a perguntar. E agora então, Senhor, nós te pedimos, faça conosco a oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Querido amigo, querido Mestre Jesus, abençoa o nosso irmão Renato Prieto, que ele possa ser ainda mais iluminado, inspirado
pela espiritualidade maior. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos por iniciado a nossa conversa fraterna da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, antes de chamar nosso querido Renato, eu tenho aqui a dizer que nós estávamos aqui, eu e Bárbara estávamos aqui há pouquinho, e ela falou, nossa, amor, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, amor, eu estou um pouco tenso. E ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu estarei entrevistando o nosso querido Renato Prieto. E todos que já me conhecem sabem, não é? Nós fazemos 7 lives semanais. Não era motivo para estarmos tensos e nervosos, mas a responsabilidade é grande, queridos. A responsabilidade é muito grande e eu espero realmente que possamos ter uma conversa muito proveitosa na noite de hoje. Meu querido Renato, eu vou... já temos aqui a solicitação, deixe-me ver aqui para eu chamar o nosso querido. Querido, vou estar lhe chamando nesse momento. É o nosso querido Renato Prieto. Oh, Michele Maria, gratidão. Pronto, Oh, cheguei, tá vendo como é rápido? meu Aqui tudo é querido. rápido. Puxa! Já estou aqui, ao vivo e a cores. Antes de mais nada, Renato, meu irmão, gratidão. Gratidão, querido, por essa oportunidade. Gratidão por essa honra, por você ceder um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Gratidão, viu, querido? Deus abençoe muito. Imagina, obrigado. Acho que é aquela história que eu sempre digo, servir é sempre uma honra que nos compete, né? Verdade, verdade. Bom, Renato, eu nem sei direito por onde começar, mas eu acho que nós podemos começar. É, Você é espírita, eu tenho acompanhado essas lives do Evangelho, porque eu termino, as minhas lives eu termino às 20 horas e depois tem a tua, às 20 horas tem a tua, e eu e Bárbara, minha esposa, temos acompanhado você. Nos conte, querido, como é a sua trajetória dentro do espiritismo, desde quando, como é a sua vida, nos conte um pouco sobre isso. Na verdade, eu costumo dizer para as pessoas que a minha mãe sempre via uma das minhas mãos fechadas e quando ela abria a mão, tinha um papelzinho escrito assim: sei de onde vim, sei o que eu vim fazer, sei para onde vou. A única coisa que eu peço é que vai me mantendo aí em pé, me guiando, que depois eu ando sozinho. Eu sempre tive muita consciência. Eu acho assim, o Estado é um Estado real dentro de mim. Eu não reencarnei com o esquecimento, digamos, não é esquecimento da responsabilidade. Eu tenho consciência o tempo todo. Então, assim, eu quase que às vezes vivo no corpo dos dois estados, assim, de forma muito natural. Então, mesmo que eu não tivesse abraçado uma filosofia ou alguma religião, fosse ela qual fosse, eu tenho um estado de consciência dentro de mim. Então, assim, e depois eu fui crescendo e eu não tinha problemas, por exemplo, da família me podar, né? Dizer, não pode isso, não pode aquilo, leva para o terapeuta. Não. Se a minha mãe me encontrasse no quarto, por exemplo, conversando com uma amiga minha que tem nome e endereço, chamava-se Noêmia, ela dizia assim, a mamãe mandava até recado, a mamãe dizia, tá conversando com a sua amiga Noêmia? E eu dizia sim, eu mandei um abraço para ela, e eu dizia, ela está mandando um abraço para você. Aí Noêmia dizia, diz que eu estou mandando outro para ela, entendeu? Então, assim, eu não fui podado. Então, para mim, o que para outros pode ser uma surpresa, um encantamento, para mim sempre foi muito, absolutamente natural, entendeu? Então, assim, eu sempre fui espírita, sempre. E claro que, como eu gostei sempre muito de ler,
eu devoro um livro, às vezes, num dia, numa tarde, numa noite. Estou sempre com o livro embaixo do braço. Eu esqueço a escova de dente, nunca esqueço um livro. E, fatalmente, ao ler muito, eu automaticamente eu fui procurar embasamento, apenas para me qualificar mais. Então, claro, comecei a ler as obras, os romances, depois eu comecei a ler livros, comecei a ler os livros de Kardec e tal, mas aí, assim, muito mais para estar mais embasado numa coisa que para mim já era real. Que coisa interessante, né? Ou seja, tipo, desde sempre você teve, então, esse contato, não é? Sempre. Sempre, sempre. Depois, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu acho, talvez uns 23 ou 24, por aí nessa faixa, 25. A Noêmia, eu tinha conhecido a Noêmia na Índia, se eu não me engano. Eu tinha pisado na bola, tinha dado uns escorregões. Mas eu sempre digo para as pessoas que quando você ama uma pessoa, você respeita, você gosta dela e tal. Ela não olhava muito isso, ela não se lembrava dos escorregões. Ela se lembrava que ela gostava de mim, que ela me admirava, que ela achava legal, que eu tinha uma boa retórica, que eu tinha muito conhecimento e tal, papai, e continuou me acompanhando. Mas aí chegou uma idade que eu comecei a ver muito uma pessoa, um indiano. Aí ele se apresentava para mim. Ele dizia: oi, tudo bom? Eu sou o Raisha. Antes que as pessoas perguntam Raisha, H-A-I-S-H-A, Raisha. Aí dizia: legal, Raisha, tudo bom? Sei lá, dormindo, normalmente. Aí um dia ela falou comigo: você tem visto muito uma pessoa assim assado, babá? Ela disse: eu tenho uns outros compromissos, a partir de agora, até o final dessa jornada, ele vai estar mais próximo de você. Eu digo: tá, eu já vinha conversando com ele há muito tempo mesmo, e ele era um homem muito encantador, muito... Ainda é, eu costumo dizer para ele que quando ele passa no mundo espiritual, seja qual for a colônia que ele resida, eu digo para ele que vai ter um dominó de pessoas caindo no chão de tanta beleza numa única pessoa. Tirando, claro, a beleza espiritual, o crescimento, o grande espírito que ele é, mas ele tem a beleza física dele. Eu digo: como é que você consegue andar incólume no plano espiritual? Você tem que andar de burca, botar o óculos, porque senão vai todo mundo caindo, entendeu? Diante de tanta beleza. Ele morre de rir, ele é muito bem-humorado e, digamos, ele é muito mais próximo do meu perfil. Não que ela não fosse. Ela era mais maternal, assim. Volta e meia, eu tenho contato com ela, assim, mas é mais espaçado agora, mais distanciado e tal. Não é uma coisa mais constante. Mas ele é muito mais próximo do meu humor, eu acho. Da minha forma direta de ser. É um espírito que não enrola a resposta. Não que os outros enrolem. Eu quero dizer assim, que para lidar com o meu perfil tem que ter objetividade. Então, por exemplo, se eu perguntar algo e a resposta for: lamento, mas no momento você não está preparado para a resposta, entendeu? Não, vejo que você ainda não tem capacidade intelectual de compreensão, não dá para ser meu amigo. Tem que sentar na mesa e abrir diálogo, conversar, discutir, comprovar, discutir por quê. E aí, se a pessoa provar para mim que eu não estou capacitado, coisa essa que, aliás, nunca aconteceu com ele, aí, claro, eu sou humilde o suficiente para recuar e dizer: agora não é hora de eu avançar e tal. Então, assim, ele é muito mais próximo do meu perfil, no sentido de objetividade. Tipo assim, vai dar certo ou não vai dar certo? Assim, estamos chamando para fazer esse projeto. O que você acha? Assim? Ele tem uma palavra que agora me voa da cabeça aqui, que eu gosto muito, que ele diz assim, é como se ele dissesse: coloque um banho-maria. Ou que ele dissesse, vamos falar, prudência. Ele fala prudência, digamos. Então eu já sei que aquilo não vai dar certo. Aquilo ali é banana de dinamite e tal. Então não é uma pessoa que fica assim: eu não vou falar para você, porque é preciso que você aprenda pelo teu próprio livre-arbítrio e tal. Coisas que nós conhecemos e sabemos que tem que existir, claro. Mas ele diz, bota em banho-maria, ou... Tem outra frase dele que eu gosto muito e que eu troquei uma palavra que eu não posso dizer aqui. Não, posso dizer aqui.
até porque não tem quase nada demais. Ele fala assim, o problema das pessoas, ele fala, é que as pessoas balançam demais a cauda para o lado errado do vento, ele diz. E eu troquei para rabo. Eu falo assim, o problema é que as pessoas balançam demais o rabo para o lado errado do vento. Ele queria dizer assim que as pessoas, às vezes, em qualquer área, elas se empolgam demais com situações que não vão dar em nada, são floridas demais, só porque alguém balançou a cauda florida com um monte de luz acesa nas costas, feito pavão, todo mundo corre para aquela direção. Ele fala, o problema de vocês encarnados, ele fala, é que vocês balançam demais a cauda para o lado errado do vento. Nem é se referindo a mim. Eu sou muito obediente, eu sou um cara muito obediente. Então, essa convivência é pacífica, é natural, assim, é tão natural como eu estou falando com vocês. E me diz uma coisa, Renato, você é do Rio, você é de São Paulo? Onde você mora, querido? Que eu não sei. Eu nasci, aspas, acidentalmente, fecha as aspas, porque papai estava numa condição política e mamãe acompanhou ele numa cidade do interior do Espírito Santo e já grávida de mim, ali a bolsa estourou e eu disse, estou chegando. E naquela época as mulheres faziam muito essa coisa do resguardo dos 90 dias e tal, hoje em dia não se faz mais, tanto assim. E aí papai alugou uma casa nessa cidade e aí eu acabei sendo registrado numa cidade onde nunca eu pus o pé. Eu falo, essa cidade chama-se São Rafael, município de Linhares, no Espírito Santo. Mas os meus irmãos, papai já desencarnou, mamãe também, meus dois avós dos dois lados também, e meus irmãos todos continuam morando no Espírito Santo, e eu vim para o Rio de Janeiro muito garoto, com um único objetivo. Aqui, ou em São Paulo, tinha a EAD, e no Rio tinha a Conservatório Nacional de Teatro, de Artes Cênicas, com o único objetivo para ter uma formação acadêmica superior dentro das artes. E você, durante a sua vida, Renato, você chegou a trabalhar em uma casa espírita, você frequentava, ou a sua convivência com os espíritos sempre foi tão natural que você não via essa necessidade? Não, eu chegou um momento que eu quis, isso aí sim. E eu nem procurei muito. Me disseram um lugar uma vez, eu estava num lugar, alguém falou, eu acho que você é a cara de um lugar assim. A pessoa falou, uma amiga minha que hoje mora no Canadá, Luísa. E aí eu falei, tá, onde é esse lugar aqui? Aí ela não sabia o nome, o endereço. Ela disse, na rua tal, perto de um prédio tal, do lado de uma loja tal. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí um dia eu estava na cidade comprando um telefone, um aparelho de telefone, eu acho. Daqueles primeiros que foram lançados, aqueles jurássicos telefones sem fio para casa. Era um aparelho eletrônico. E aí eu falei, nossa, eu estou exatamente na rua que aquela moça falou. Agora, falei, se vocês querem realmente que eu encontre esse lugar, é melhor vocês me encaminharem direto, porque eu não vou ficar numa rua dessa que tem 200 prédios, batendo um por um. Então, vocês vão dizendo aí, eu vou me encaminhando. Aí eu tinha intuição, atravessa a rua, atravessei, vai reto, vai reto. Para nesse prédio. Eu parei. Parei num prédio que era no meio de outros 50, 100, 200 prédios. E eu pensei, como é que você pergunta na porta de um prédio se tem um salão que tem um centro espírita, né? Aí eu cheguei pro porteiro e falei assim pro porteiro, a que horas o expediente termina aqui? Ele disse, 5 horas, 5h30, o prédio praticamente esvazio e tal. Eu disse, depois disso não acontece nada estranho aqui no prédio, não? Eu disse, nada anormal. Ele falou assim, já sei, você está procurando um centro espírita. Eu falei, isso mesmo, era no prédio, no quarto andar, numa grande sala que foi comprada por uma pessoa há muitos anos, 50, 60 anos atrás, e que doou esse espaço, e é onde eu estou até hoje, mesmo lugar. Foi o primeiro que eu entrei, de onde nunca mais eu saí. Olha, e me diga uma coisa, querido, como foi a sua emoção ao ser convidado para interpretar André Luiz no nosso lar? Como é que foi esse movimento na sua vida? Como é que foi tudo no nosso lar? Vocês já terminaram as filmagens do Nosso Lar 2, Os Mensageiros, mas o Nosso Lar 1, como é que foi? Conta um pouco para a gente como é que estava a atmosfera, porque com certeza, né?
Existia ali um grande Ah. trabalho da espiritualidade junto. Como foi isso? Na verdade, eu já estava no meio artístico há um bom tempo já. Já tinha uma história, já tinha sido contratado da TV Globo, sei lá, por 8 anos, 9 anos. Eu fiz um programa que passava antes do Fantástico, chamado Humor Livre, durante uns 2 anos. Eu tinha gravado especiais com Augusto César Manucci. Aí ele me convidou para fazer a peça Além da Vida, psicografada pelo Chico Xavier e o Divaldo Franco, né? E eu já tinha feito, enfim, eu já tinha currículo, porque meu currículo começou desde menino, desde 14, 13 anos. Com 13 ou 14, eu já estava estreando na televisão num quadro patrocinado pelas bicicletas Monarch. Era um quadro fixo dentro de um programa. E aí eu senti necessidade de me especializar mais, já que esse era o formato que eu tinha escolhido para me comunicar com a população, digamos assim. Então eu acho até hoje que ator sem cultura, sem instrução, sem conhecimento, sem leitura, é, 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 é balançar, né, as caudas para o lado errado da história, porque é lamentável que ainda as pessoas, não é, aqui no Brasil, na América Latina, porque na Europa e nos Estados Unidos não é assim, né, se valoriza demais as pessoas que não têm qualificação, né, porque ela virou meme, fez um nome, escorregou no sabonete, bateu a cara no chão, aí ganhou milhões de seguidores, aí já achou que era artista. Isso não funciona em país civilizado. Você tem que ser qualificado para a sua profissão. E eu até comentava essa semana com um produtor amigo meu, que eu tô com quem eu gravei um filme, uma série chamado Viver de Novo, Life Again, e que já já vocês vão ver aí no stream, mas ainda estão negociando. São 4 episódios que eu também sou protagonista. E eu estava descendo com ele de carro, e como ele é produtor, é o grande, é Deus, né, digamos assim, é o Deus. E aí nós ficamos juntos durante 1 hora no carro. Eu falei assim, que ele estava me comentando que tinha um errado na escalação de 2 atrizes, ou uma atriz, enfim, no filme e tal. Eu digo, mas vocês são culpados disso. Porque no momento que você escala uma pessoa que não está, por exemplo, qualificada para fazer aquele trabalho, só porque tem um nomezinho de novela, ou seja lá o que for, e em detrimento da pessoa qualificada, você deixa a pessoa qualificada desempregada, entendeu? E dá o trabalho para a pessoa não qualificada, que não vai apresentar para você o melhor resultado, porque ela não é qualificada para apresentar o melhor resultado. E isso não é um julgamento, isso é uma constatação de fato, não é? Como é que uma pessoa que não está qualificada, por exemplo, vai conseguir dançar na ponta de uma sapatilha se ela não ficou, por exemplo, durante 10 anos na ponta, ensaiando 6 horas por dia no Teatro Municipal? Ela não está qualificada. A Ana Botafogo está qualificada, a Márcia Aidê está qualificada, e por aí tantos outros estão qualificados, Nuroyev, Baryshnikov, né? Então é injusto quando uma pessoa, produtor ou público, ele troca, entendeu? Ele aceita naquele lugar alguém em detrimento de alguém que está há 10 anos ensaiando, se preparando, preparado para ocupar aquela tarefa. E eu disse, então você não cometa esse erro mais. Eu disse, porque aí nós vamos qualificar cada vez mais tudo isso. E aí, nessas alturas do campeonato, com muita história, com muito estudo, com muitos cursos, anos de aula de voz, de canto, dança, jazz, clássico, sapateado, aluno dos maiores professores de voz do Brasil, de canto, de tudo, preparado, enfim, para a profissão, extremamente preparado, já nesse ponto, mas sempre muito humilde para aprender aquilo que eu não sei, graças a Deus, porque eu não sei nada. Na verdade, eu não sei nada. Estou aprendendo. Eu já tinha sido visto por 5 milhões de pessoas no teatro, só no teatro. E aí eles começaram a me procurar, dizendo que o Wagner de Assis, que é o diretor do nosso Lar 1, que eles pensavam em mim para ser o André Luiz. Aí eu passei por uma série de testes durante 6 meses, emagreci 24 quilos em 50 e poucos dias, talvez, ou 60 dias, para fazer as cenas no Umbral, até que eles batessem o martelo e decidiram, então, que eu faria o personagem. Mas naquele momento, eu já tinha, por exemplo, a alegria
digamos assim, de saber que o meu nome sozinho já era uma grife que lotava os teatros, né? Porque essa é a grande busca de um artista, né? Um livro, um CD, ou um ator de teatro, é saber que o nome dele, colocado na porta do teatro, na vitrine, lá no alto, embaixo da marquise, nas luzes, atrai para aquele teatro uma temporada de sucesso, porque foi credibilizada com aqueles anos todos de carreira que ele construiu. Então, eu tinha construído. E aí foi decidido. Então, na verdade, ele veio, por exemplo, acrescentar, a agregar, digamos, aqueles já 20 anos que eu tinha de estrada, de chão, de trabalho, tudo isso. E me diga uma coisa, meu querido. Como foi a emoção de interpretar André Luiz? Olha, eu vou te repetir aquilo que eu não tenho nenhuma outra melhor resposta que essa. Eu não achei ainda uma outra melhor do que essa. Você tem que imaginar, num planeta que tem mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas, você tem que imaginar que você mora no Brasil, que tem mais de 200 milhões de pessoas encarnadas. Você tem que imaginar que nesse país você tem entre autores, atores, diretores, produtores, gente aculturada. Você tem, por exemplo, você tem 1 milhão de artistas, por exemplo, atuando nos seus estados, em cada um no seu estado ou nos grandes centros, você tem 1 milhão de atores, por exemplo. Então, assim, o dedo apontou na minha direção, não apontou na direção de nenhum dos outros 999 mil, né? Milhões de pessoas ou 1.000 pessoas. Então, você tem que pensar nessa responsabilidade, quer dizer, por que que no meio de 200 milhões de pessoas, por exemplo, o dedo apontou para você e não para os outros 199 milhões? Entendeu? Então, eu me sinto muito grato de dar vida a alguém que é um ícone, é um personagem icônico. Todo mundo tem um filho, um parente, um sobrinho, um primo que se chama André Luiz por causa do André Luiz. Então, eu me sinto absolutamente grato para que, digamos, que a varinha de condom tenha batido na minha direção, que o Wagner tenha achado que eu devesse ser o André Luiz, que a Yafa Brites, o Richard Ávila, que eles tenham decidido que era eu. Então, eu sou muito grato e muito feliz, entendeu, com isso. E a partir daí eu comecei a formatar o meu corpo, que não é, né, isso aqui, porque ele tem bigode, eu não tenho, o cabelo dele é muito mais assim, o meu não é. Eu comecei a formatar o meu corpo para ele. E eu diria para você que vendo as imagens dele coladas à minha imagem, quando preparado para entrar no set e gravar, se você colocar distante, você não sabe quem é ele e quem sou eu. Você consegue confundir, as pessoas vão dizer, porque eu consegui ficar muito parecido com ele. Muito, muito parecido. Mas veja, pareci por quê? Porque eu emagreci para ficar tão magro quanto ele, deixei a barba crescer, depois o bigode, deixei a coisa mais alta. Eu fui formatando junto com os criadores, junto com as pessoas que formatam isso, que são profissionais que fazem isso, entendeu? Então eu fiquei muito, muito parecido com ele fisicamente, quando eu não tenho absolutamente nada parecido com ele quando no meu cotidiano. É muito interessante isso, né, Renato? Porque nas postagens espíritas, mundo afora, quando eles vão botar alguma fala, alguma frase do André Luiz, bota você, né? Você é a nova cara do André Luiz. Isso é muito interessante, né? Olha essa postagem bacana, olha só. São centenas. 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 E quando eu digo centenas, assim, eu recebo 10, 20, 30, 40, 50 por dia ou mais. E eu fico pensando assim, às vezes aquela frase nem é dele, eu acho. Porque também não vou ficar pesquisando para saber se é. Também não precisa. Mas a frase em si, ela é tão benéfica, ela é tão altruísta, tão bacana, que é o que interessa. Tipo assim, né? Ajuda o próximo como ajuda a ti mesmo. André Luiz, tá ótimo, né? Faça aos outros aquilo que gostariam que ele fizesse. André Luiz, tá bom também, não é? Pode ser de Jesus, pode ser do Emmanuel, de Maria Aparecida, de Santa Nossa Senhora de Fátima, entendeu? Mas a frase em si, ela traz você para você repensar sobre a caridade, o amor ao próximo e tal. E está embaixo.
Eu recebo muita, mas eu recebo muito. Então, o que eles pegaram? Sim, são fotos minhas, né, de André Luiz, e que foram replicadas em milhões de fotos, que se eu ganhasse alguns centavos por cada imagem minha replicada no mundo, eu teria dinheiro para ficar sentado em casa e produzir novos espetáculos. Mas sabe o que eu penso disso? Lá no início, eu vi algumas pessoas ficavam incomodadas, diziam assim, mas é um absurdo, não pedem autorização, vão utilizando. Eu dizia assim, deixa utilizar. O importante é que se diga algo de bom para alguém, que ajude alguém, que alguém diga, depois que eu li isso aqui, minha vida mudou. Ótimo, então que todo mundo mude para melhor, é o que interessa, né? Perfeito, nossa, exatamente. O importante é o bem que é levado, né, Renato? Eu acho que isso é importante. Agora me diga uma coisa, você esteve com Chico? Muito jovem, muito jovem. Na verdade, é um outro merecimento aí que eu devia ter. Eu estive com todos os grandes, né? Aqueles que nós amamos, respeitamos e, aspas, idolatramos, fecha aspas, por respeito. Divaldo, eu costumo dizer que eu e Divaldo Franco somos arroz de festa. Né? Eu gosto de ouvir opiniões do Divaldo. E o Divaldo é um cara que sempre me incentivou muito, porque você tem que levar em consideração que um jovem de 20 e poucos anos, com uma beleza física, né, trazida da sua família, de uma mãe muito bonita, de um pai muito elegante. Então eu trouxe um pouco dessa genética, meus irmãos todos também. Isso não é mérito meu. Né? Às vezes eu vejo uma foto de uma irmã minha, eu digo, é de parar a rua, de linda. Genética mesmo. Eu poderia ter encaminhado a minha história artística para a mediocridade. Né? Ser uma atora, não é que eu digo para mediocridade assim, fazer o que todo mundo faz. Né? Eu faria uma novela, a novela faria comercial, apresentaria baile debutante, compraria apartamentos, tiraria com carro, criaria escândalos e viraria página de revista, arrumava novos casamentos e tal, blá, 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 essas coisas todas que as pessoas fazem qualquer coisa para poder se manter dentro da mídia. Tem gente que faz qualquer coisa. Eu não faço qualquer coisa. Então eu acho que esse olhar do Chico Xavier, do Divaldo, do Raul Teixeira, do Haroldo Dutra Dias, ou desses amigos todos, eu acho que lá por trás eles olhavam e diziam assim, caraca, vamos raciocinar. O cara é jovem, talentoso, não geneticamente traz uma genética da beleza em si, da família, não importa, poderia encaminhar a sua vida para fazer um trabalho cotidiano. Ele procurou o caminho mais pedregoso, mais confuso, mais difícil, porque o caminho que eu escolhi foi um caminho muito difícil. E se eu não fosse um cara casca dura, muito preparado espiritualmente, muito, você tem que ser muito preparado. Mas eu quero tirar desse muito preparado qualquer ataque espiritual na minha direção, de irmãozinhos nossos menos preparados. Porque às vezes as pessoas têm duas ilusões que elas falam, às vezes, a meu respeito, só quem pode falar sobre isso sou eu mesmo. Eu, quem vive muito próximo de mim. A pessoa diz assim, nossa, que maneira bonita que você encontrou para resgatar os seus débitos do passado. E eu respondo, nossa, que maneira linda que eu encontrei para, com o meu trabalho, fazer algo para o bem do outro por amor. Por amor, por contribuição, por trabalho, por dedicação, por comprometimento, por vontade, por amor. Por amor. Não tem débito no meio do amor. Quando você faz aquilo que você gosta, você não trabalha um único dia na sua vida. Não é verdade? Já diz o poeta. Eu faço por amor, não tem débito no meio dessa história. Não põe essa ilusão no coração de que tem débito do passado e tal. Até porque as resvaladas que eu dei na França, que já como ator, é resvaladinha em relação às bobagens. É escorregãozinho, é uma bobagem. Se eu falar, vocês vão dizer, que bobagem. Tanto que os meus amigos que eu reencontrei no plano espiritual, todo mundo batia no meu e dizia, Renato, que bobagem, né? Quer dizer, não com esse nome, com outro nome. Que bobagem. E a outra coisa que eu acho, que é o fato de que, por exemplo, se as pessoas falam assim, nossa, para fazer o que você faz, você deve ser muito atacado espiritualmente. Mas ó, não vão com a minha cara, eu digo, eu não tenho culpa. Eu, às vezes, está me dando, inclusive,
um certo trauma que eu preciso resolver com o meu terapeuta, com o Dr. Carlos Eduardo Goulart, que é meu terapeuta a vida inteira, e eu sempre fiz terapia, porque eu acho que para você viver numa vida tantos personagens, você tem que fazer terapia, isso que a espiritualidade me indicou, Joana de Ângeles me mandou, e eu sou obediente e fui. Entendeu? Eu digo assim, eu até fiquei traumatizado, porque assim, eu não sou perseguido, eles não vão com a minha cara, e os poucos que se aproximam de mim para fazer alguma gracinha, um pouco não muito saudável, mas eles entram para me levantar o dedo e acabam me abraçando, vira meu amigo, irmão gêmeo, dando gargalhada, e sem que eu dê um único passo para fazer ele mudar do jeito que ele é. Eu não dou aula para ele, eu não fico dando sermão nele ou nela, eu não fico dizendo, olha, como é que você está fazendo isso comigo? Não, eu digo, tá bom, meu querido, você quer fazer? Então entra e faz comigo vendo, pelo menos eu vou saber o que você está fazendo e tal. Meia hora depois, o cara já é meu amigo, irmão gêmeo já. Já está tomando café comigo na mesa, diz, com você não tem jeito. Eu digo, comigo tem. Então, assim, eu acho que quando você tem uma tarefa para realizar, se eu não fosse casca grossa, eu teria sucumbido. Porque eu escolhi o caminho mais complexo. E nesse ponto, Chico Xavier, Divaldo Franco, eles sempre me orientaram no sentido afetuoso, de um menino, de um jovem ali, que não tinha cara de sonhador. Eu não tinha cara de sonhador, eu tinha cara de realizador. Porque com 20 anos eu já era objetivo, com 18 eu era objetivo, com 16, 17, 14, 10 eu era objetivo. Eu sabia que caminhos eu ia seguir, o que eu ia fazer, qual a universidade que eu queria chegar. Então, esses espíritos do Chico, por exemplo, do Divaldo, principalmente, eles enxergam, né, em 3D, 4D, 8D. Então, eles sabiam que eles estavam diante de um jovem, mas não um jovem sonhador, cheio de esperança para o futuro, não, um jovem realizador, objetivo e claro. Então, eles sempre me abraçaram muito, como até hoje me abraçam muito, em todos os sentidos. Divaldo mandou outro dia uma frase aí, eu até postei isso, mandou dizer uma coisa linda para mim, dizendo uma coisa linda. Eu te mando a foto depois, você pode postar nas suas redes sociais. Falei, Divaldo, não é por vaidade não, mas eu vou mandar, vou colocar isso numa foto do André Luiz, vou publicar, eu disse, porque é bom demais isso que ele falou de mim. Ele falou uma coisa linda a meu respeito. Só os bons conseguem me enxergar assim, né? Mamãe falava uma coisa para mim, para encerrar essa história, ela dizia assim, os bons dirão de você sempre o melhor. Os ignorantes vão baixar a ripa em você. Essa é a natureza de cada um. Você está aqui para seguir o seu caminho e não para mudar a natureza de ninguém. Então, você às vezes pode não ser toda a bondade que o bom te enxerga, mas ele te enxerga, que Deus o ilumine. E também você pode não merecer nada da crítica que o ignorante te faz, que Deus o ampare. E é verdade. Então eu fui seguindo o meu caminho, o olhar desse povo todo. Coisa boa. E me diz uma coisa, Renato, como foi fazer o Nosso Lar 2? Como é que foi toda a ambientação no set? Teve um dia que eu acompanhei você, você fez o seu evangelho, né? Lá do set de filmagens, eu estava te assistindo. Como é que foi fazer o Nosso Lar 2? Ele teria vindo antes, se não tivesse começado aquela coisa da pandemia, um pouco antes já havia, né, 2 anos e meio atrás, quase 3, já havia um certo estranhamento no ar e tal, de alguma coisa. Ele talvez tivesse vindo antes. Tem um lado legal, é bom, é sempre bom. Eu já chego no set, digamos, formatado, porque afinal de contas o povo já conhece o personagem. Eu não posso apresentar uma nova versão de André Luiz, porque a versão já... Você não tem versão para uma pessoa que né? Ela não está, ela é. Então, na verdade, foi assim, me reformatar, mudar um pouco, emagrecer novamente alguns quilos, coisa que eu... É porque eu tô com o telefone muito perto de mim, mas se eu afastar para cá, você vai dar para observar o quanto eu emagreci. Né? Eu já puxo o telefone já de maldade, já, para dizer que eu estou mais gordinho. Mas, na verdade, eu emagreci uns 6 a 8 quilos para poder afilar mais o rosto, para ficar mais assim, ó, nesse, como está aqui, mais ou menos, né? Afilar. E aí é bacana reencontrar. E dentro do filme, o André Luiz é o único personagem que vem do primeiro
com a participação afetiva do meu amado Otton Bastos, do governador, e a participação de um outro ator também que estava no Umbral, eles trouxeram para esse Umbral, mas um outro personagem, assim, nas cenas do Umbral, que é o Carlos Tenório. A direção é do mesmo, sempre querido Wagner de Assis. Aliás, sigam o Instagram do Wagner de Assis 1111, não é número político, é o número dele, Wagner Assis 1111. Sigam o Instagram dele, que é um batalhador, corajoso. A Yafa Brits, que é a produtora do primeiro, do segundo, o Richard Ávila, entendeu? E o André Luiz no meio de novos personagens, né? Então você tem o Aniceto, você tem a Isaura, você tem o Antônio, você tem a Ismália, você tem outros personagens que estão ali dentro, em que o André Luiz começa a povoar no meio dessas histórias para tomar conhecimentos de áreas que ele está de aprendizado. Então, o que ele não está na frente, ele está narrando, está contando. E para mim foi emocionante voltar ao set e voltar também. Isso é uma saga, né? Eu espero continuar com esse gênero de mamãe e de papai, no sentido de conseguir me manter, digamos, jovem, né? Por muito tempo. Isso é muito da minha família também. Uma irmã minha, por exemplo, que tem, sei lá, quase 70 anos de idade, você dá mole para ela 52 e não é conta. Jovem. É uma coisa mesmo da família. Eu espero continuar na matéria nos próximos 10 ou 15 anos, a tempo de fazer. É o que eu quero fazer. E me diga uma coisa, querido, quando que deve ir ao ar? Já tem data prevista? Eu sempre falo para as pessoas que eles devem tomar a decisão que eu tomaria. Às vezes eu sou um pouco arrojado e às vezes eu vou de contra a maré aqui a colar. Mas o país precisa mudar o seu quadro político, no geral. Porque, veja só, todos os departamentos de um país são de suma importância, mas 3 são imprescindíveis, intransferíveis, que é a saúde, que é a educação, a saúde e a cultura. Esses são pilares. Você constrói um prédio, por exemplo, de 40 andares, mas sem esses 3 pilares você não os constrói. Você precisa da educação, você precisa da cultura, você precisa da saúde, que nós, lamentavelmente, ainda engatinhamos, porque o sistema de saúde não funciona, então você é obrigado a pagar um plano de saúde quando você já paga impostos altíssimos para não ter que pagar plano de saúde, porque você tem um direito seu. Uma pessoa ainda precisa de medicamentos importantes, tratamentos imprescindíveis, lhes são negados por todos os meios, seja pelo plano de saúde, que nega, seja pelo sistema de saúde, único de saúde, e a pessoa só consegue entrando com mandado de segurança, entendeu? Quer dizer, umas coisas desnecessárias, não é? E aí o teatro, se fecham livrarias numa rua para se abrir lanchonete e todo mundo acha muito normal. Então esse quadro ele precisa mudar. Dentro de um estado, dentro do município, dentro do país todo. Você veja, por exemplo, que a Europa, que é do tamanho de Copacabana, separou 19 bilhões de euros para injetar para a cultura não parar e para a cultura não perecer. O Brasil separou 3 para dividir por todos os estados, que deve dividir por todos os municípios. E quando você ler as regras daquilo ali, por exemplo, para conseguir um apoio e um suporte, se você não tiver 50 especialistas com você, você não chega na página 2, porque eles são capazes de pedir, por exemplo, o pezinho que foi tirado no dia da maternidade num homem, digamos, de 70 anos de idade, exemplo. Então, não andou. Então, eu estrearia o filme depois que esse quadro modificar. E eu diria para você que ele deve chegar lá para o ano que vem, então, no segundo semestre, final do primeiro semestre, e eu espero que o povo brasileiro, nos seus municípios, nos seus estados, eles escolham muito bem
Escolho pessoas que tenham preocupação verdadeira com a saúde, verdadeira com a educação, verdadeira com a cultura. Porque você conhecereis a verdade vos libertará. Se você tem conhecimento, se você sabe, você fatalmente você vai sair das águas obscuras. E não, mantendo-se ignorante, vai ficando ignorante, é lamentável tudo. Mas a gente vai passo a passo, cada um dando a sua contribuição. Eu amo aqui, como eu amo a Europa, eu amo qualquer país onde eu reencarnar, mas meu coração hoje está aqui. Eu sei que Bezerra de Menezes não larga o pé do Brasil, está aqui na crosta, quer trabalhar para cá, e um monte de gente trabalha pela crosta brasileira. E o povo brasileiro é maravilhoso, é um povo afável, caridoso, que eu amo de paixão, eu amo estar reencarnado no Brasil. Mas precisamos nos responsabilizar, porque quando nós silenciamos e o medíocre ele sobe, nós temos responsabilidade sobre isso. Silenciar diante dos erros e equívocos é ser conivente com eles. Nós temos que nos posicionar. Então eu espero que o nosso lar chegue com as coisas mais estabilizadas, com os estados mais estabilizados, com a população mais segura depois dessa Covid toda, entendeu? É o que eu penso. Sim. Me diga uma coisa, querido. Quando você faz o seu evangelho, você sempre tem a participação do tio Chico, não é? Ele é um amigo espiritual seu, você tem uma vivência com ele. Como é a sua história com o tio Chico? É porque assim, as pessoas vivem pedindo para mim assim, pede para o tio Chico contar a história dele. E eu sempre digo assim, eu acho que se a pessoa não quis ficar relatando muito a sua história, não sou eu ficar cutucando a história de ninguém. Então, por exemplo, eu dei um sinal da última, agora eu disse, olha, tio Chico, todo mundo sempre perguntando muito para o senhor, a hora que você quiser falar, você fala, tá bom? E eu tenho que respeitar, e mesmo aquilo que eu sei, não sou eu que devo contar. Quem tem que contar é ele. As pessoas pensam que ele é uma pessoa de pele preta, não é, é branco. Eu já mandei, tem foto, tem desenhos dele, basta as pessoas pedirem que eu envie foto dele, é um homem alto, meio alemão, forte e tal. E a médium atual com quem ele trabalha é minha amiga desde que eu sou muito jovem, tanto ela quanto o marido. E são pessoas idôneas, bem-sucedidas em todas as áreas, estudiosos, enfim, uma médium absolutamente preparada. Só que eu, ainda menino, conheci uma médium chamada Natalina Rocha dos Santos e ele trabalhava com ela. Ela já tinha uma certa idade. Mas quando ela começou a adoecer, ele disse que o trabalho dele iria continuar naquele mesmo bloco ali de pessoas e que depois, mais adiante, as pessoas iriam saber. E mais adiante ficou sabendo que seria a médium atual, que no início tinha suas inseguranças, porque afinal de contas ele era um espírito que todo mundo tinha assim era quase um mestre, um professor dando aula numa universidade e tal. E ele era uma pessoa com quem eu, muito garoto, muito menino, independente dos meus amigos espirituais, eu conversava muito. Eu sentava na mesa, por exemplo, com ele, através da mediunidade da minha querida Natalina, que eu chamava que era uma rocha, o nome dela era Natalina Rocha, ela era uma rocha, e a conversa tinha hora para começar e não tinha hora para acabar. Eu questionava tudo, eu perguntava de pessoas, eu perguntava. Agora, só que eu nunca fui uma pessoa que fica perdendo tempo conversando com espíritos para saber, vai dar isso. Tudo que eu perguntar é no coletivo. Fazer esse filme é bom, tudo que eu pergunto é coletivo. Eu nunca pergunto, por exemplo, devo ir por aqui, não devo ir por ali, por que eu estou desempregado. Não, eu não fico nessa coisa de ficar vasculhando as minhas coisas. E ele gostava das conversas comigo, e ele me confidenciava as coisas e tal. Então essa amizade continuou. Quando eu comecei a fazer as lives às segundas-feiras, que já tem um longo tempo que eu faço, elas eram muito tímidas ainda no início, com poucas pessoas ainda e tal. Eu fui fazendo, fui entendendo, fui fazendo e tal. E aí, deixa eu só desligar aqui, que as pessoas ligam para mim na hora indevida, né? E aí,
Eu perguntei para ele, um dia que eu estava com ele, eu falei, Chico, a gente tem que trabalhar no coletivo. Eu estou na minha reunião, tem aí 200, 300 pessoas, por exemplo. Mas às vezes eu entro no ar com alguém e eu falo para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Vamos trabalhar nesse sentido? Ele pediu um tempo e um dia ele falou assim, ok, vamos estar nesse trabalho juntos. Eu expliquei como é que ia funcionar, que eu falaria durante 20 minutos e depois então ele entraria e fecharia o círculo do que eu tinha falado, por exemplo, com 10 minutos, e começou-se ali um trabalho no sentido de que, por exemplo, as pessoas entendam que todo mundo que está ali circulando, falando, perguntando, porque, por exemplo, essa semana, quando eu fechei o Instagram, quase 1.900 pessoas tinham passado ali pela segunda-feira. 1.928 pessoas. Depois, mais 6.000 pessoas já assistiram ela no meu IGTV do Instagram e ela alcançou mais não sei quantas mil contas. E as pessoas ficam perguntando. E aí eu digo, mas a gente tem que cuidar desse povo que está ali dentro. Vamos cuidar no sentido da água fluidificada e vamos cuidar no sentido da espiritualidade de anotar esses nomes e os seus pedidos. É um amigo, um grande amigo meu. Grande amigo. Esse é aquele cara que, por exemplo, na hora de abrir a porta, ele já está com a chave na mão. Por respeito, por carinho comigo, por me admirar. Ele gosta de mim, ele gosta porque eu sou arrojado, eu sou corajoso, eu sou enfrentador, eu tenho retórica, né? Eu não abaixo a cabeça diante de autoridade, entendeu? Eu sei quem é autoridade e quem não é. Tem gente que é autoridade, tem gente que é autoridade. Eu não abaixo a minha cabeça, eu me posiciono, eu me coloco. E com respeito, quando você faz com respeito, as pessoas silenciam. E eu acho que os espíritos gostam. Acho que talvez os espíritos gostem dessa relação comigo dentro do projeto, pelo fato de que material na minha mão é trabalho realizado. Eu atendo todo mundo, falo com todo mundo, ouço todo mundo, ajudo todo mundo. Estou envolvido com 3 grandes trabalhos sociais, Sempre Viva no Recife, Visão do Bem na favela do São Carlos, e com o meu grupo, que é esse que eu estou te contando, no Morro da Favela da Galinha. Eu tenho 3 trabalhos sociais grandes. Eu acho que os espíritos gostam do sentido assim, botou o papel na minha mão, vai sair o filme, vai sair a peça, vai sair, porque eu sempre digo, porta na minha frente não se fecha. Eu boto o pé e eu digo, se fechar a porta, quebra o meu pé. Eu não fico silenciando diante da agressividade do outro, que com o seu poder acha que pode me impedir de eu chegar aonde eu vou chegar. Quem decide sou eu com os meus amigos espirituais. Nenhum encarnado, digamos, leviano, vai ter, digamos, o achismo de dizer, eu vou impedir que ele chegue, encarnado ou desencarnado. Nenhuma pessoa vai impedir que nós cheguemos onde queremos chegar, porque é uma decisão. Chegar é uma decisão, não é uma retórica, não é uma perguntinha, é isso. Sim. E me diz uma coisa, querido, dentro do movimento espírita, você, como você mesmo falou, né? Você tem muita retórica, eu vejo os seus trabalhos de segunda-feira. Você realiza palestras também, Renato? Muito raramente. Na sexta-feira agora até vou fazer uma, acho que em Suzano, em São Paulo, porque eu vou me apresentar, no sábado eu vou me apresentar, se eu não me engano, em Mogi das Cruzes, no domingo, se eu não me engano, se o Vitor tiver escreve, eu acho que eu vou me apresentar em São Bernardo do Campo. Eu só aceito fazer uma palestra sobre um tema qualquer, a pessoa diz o que ela quiser, me diz o tema e eu vou embora. E falo, porque eu falo de improviso, eu tenho facilidade para improvisar, pela profissão também, né? Eu só faço quando, por exemplo, tem uma motivação, entendeu? Por exemplo, vou fazer aquilo porque aquilo também vai atrair holofote sobre aquilo. Eu vou naquele centro porque se disserem que eu vou estar presente, em vez de 200 pessoas, irão 600 e todos levarão embaixo do braço, digamos, uma bolsa com alimentos não perecíveis para salvar o trabalho social. Só com motivação. Essa não é a minha função nessa encarnação. Essa é a função de Divaldo, de Haroldo, de Raul Teixeira e de tantos outros que, né, nomes que não são conhecidos, não importa. A minha função é me expressar pelos caminhos das artes. Né? A minha função é fazer aquilo ali que eu fiz chegar em milhões de pessoas, né? Milhões. Né? Milhões no cinema, milhões no teatro, milhões.
para deixar o máximo de pessoas acobertadas do conhecimento. Então, eu procuro não me desviar das minhas funções, mas eventualmente concedo por motivações muito excelentes. É muito interessante, querido. É, você realmente, né? É como você falou, é desnecessário você realizar palestras porque você levou o espiritismo para o mundo através de André Luiz, não é? Então isso é espetacular. O seu alcance é como eu digo, o espiritismo ele se tornou conhecido no Brasil não devido a Kardec, mas devido a Chico Xavier. E agora o mundo está conhecendo a obra de André Luiz, a obra dele, através de você, né? Então realmente é espetacular. Querido, eu estou vendo já o adiantado da hora. Nossa, nós só temos. Eu acho que a gente podia ficar aqui a noite inteira conversando, porque eu já vi que tem muita coisa para a gente conversar, mas, poxa, eu só tenho a te agradecer muito, muito, muito por ter cedido Obrigado. esse tempo aqui para nós. E você tem algum recado que você queira dar para as pessoas agora que estão aqui te acompanhando, que estão te vendo? Eu acho assim, primeiro eu sempre digo, não é só para mim, é fortalecer todas as redes sociais dos grupos, centros, federações, federadas, grupos espíritas, fortalecer. Como é fortalecer? Assistindo, vendo, contribuindo, ajudando, seguindo. Porque, por exemplo, o meu Instagram é uma tribuna para as pessoas, não é para mim, eu não vendo produto ali dentro. Né? Então, por exemplo, se você não segue o meu Instagram, que vergonha, siga. Renato Prieto, ator. Tem que seguir, porque você vai saber. É uma vergonha se você não está seguindo. Olha que vergonha. Chegar na espiritualidade, não segue. Ah, que vergonha. Renato Prieto, ator, siga. E o segundo recado que eu sempre deixo é assim: toda segunda-feira eu estou no meu Instagram, né, no Renato Prieto, ator, ao vivo, fazendo o Evangelho no Lar, cada semana com um tema, e que as pessoas que tiverem disponibilidade se lembram disso, desse trabalho que eu faço social junto ao Sempre Viva, com as crianças do Morro de São Carlos, através da ANO Visão do Bem, com a Favela da Galinha, a comunidade, que são alimentos, remédios e tal. E aquilo que a pessoa puder doar, Renato, eu só posso dar R$ 10. De 10 em 10 faz 20, faz 40, compra uma bolsa e um medicamento. Então, assim, que as pessoas vão ao direct do meu Instagram e digam, Renato, eu quero ajudar uma dessas instituições e eu vou passar o cabeça, porque eu não posso ser cabeça de tudo. Eu vou passar o cabeça de cada um. Vou passar a Ana, do Visão do Bem, vou passar o Alexandre, meu querido do Sempre Vivo, vou passar o Tony, da Favela da Galinha. E aí você passa por Pix, ajuda, se você mora no Rio, leva o alimento e tal, porque a gente precisa compartilhar o médio ou pouco que nós temos. E pedir para as pessoas orarem sempre por mim, no sentido de eu conseguir ultrapassar uma grande dificuldade, que é conseguir patrocínio para montar novos espetáculos, entendeu? Eu encontro muita dificuldade porque vetam o meu nome, porque eu sou espírita, radicais religiosos e tal, e eu estou me preparando para, em breve, fazer um espetáculo em homenagem ao Chico Xavier. Vai se chamar Chico Xavier em pessoa, e estou buscando apoio e patrocínio. É isso. Legal. Querido, vamos então chegando ao final aqui da nossa live. Nossa, eu só tenho a te agradecer. Imagina. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, querido. Como eu sempre falei, né? Nós sempre iniciamos e terminamos as nossas lives com uma prece. Acaso você quer fazer a nossa prece de encerramento? Posso fazer. Vamos lá. Que os nossos amigos e protetores espirituais, na sua bondade, estejam conosco nesse momento, estendendo as suas mãos sobre todos esses amigos que estão conosco, nos ouvindo pacientemente. Que eles nos perdoem as nossas falhas. Se encontraram falhas, jogue na nossa responsabilidade, nunca na doutrina, que é maravilhosa. E que as pessoas tenham confiança, certeza absoluta de que nós não estamos sós, que os nossos amigos querem a nossa felicidade, nossa tranquilidade, nossa paz. E que os seus pedidos é realmente o meu pedido, que os seus pedidos sejam atendidos nesse momento. Assim seja. Assim seja. Querido, gratidão imensa. Que Jesus te ampare Obrigado, querido. por todo o trabalho que você vem fazendo junto à espiritualidade. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Grande a tua obra. Grande a tua obra. Deus abençoe a todos nós, queridos.
Assim seja. Um grande abraço, muita paz, querido, muita paz. Obrigado, querido. E contato Obrigado. se você quiser. Tchau, querido. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. 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 Valeu.